Faz exatamente um ano, neste mesmo dia, que recebi meu convite para a Sociedade Arcádia. Mal sabia eu dos eventos horríveis que desencadearia, todos conectados por uma sincronicidade perturbadora. Meu envolvimento no clube secreto do livro parecia, a princípio, uma coincidência inofensiva. Na verdade, o convite veio de uma colega de faculdade que sentava ao meu lado nas aulas de literatura inglesa. Lembro-me do dia em que nosso professor nos levou para fora da sala, para aproveitar uma hora do sol dourado de verão, com a tarefa de ler o livro que havíamos escolhido para nosso projeto de pesquisa. Em retrospecto, eu deveria ter percebido o perigo em que me encontrava pelas circunstâncias estranhas que me levaram a escolher o livro para o projeto. Eu o encontrei na Rua Augusta, em São Paulo, procurando um bom romance policial. Um vendedor ambulante, como se lesse minha mente, colocou em minhas mãos uma edição de capa de couro de O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Lembro-me vividamente dele, da icterícia em seus olhos, que me assustou a princípio, mas depois me acalmou com uma sensação que só consigo definir agora: familiaridade. Será que eu já o tinha visto antes? Morando em uma cidade pequena como Campinas, não era improvável. A urgência e o imperativo em seu olhar me fizeram agarrar o livro com força, como se fosse um tesouro, sabendo que era especial, embora não soubesse como. Talvez minha colega também tenha sentido isso, pois olhou para o livro em minhas mãos e o marcou com um convite formal para me juntar à Sociedade Arcádia. Todos em Campinas conheciam a reputação da Sociedade Arcádia. É por isso que minha decisão de aceitar o convite é tão frustrante de se recordar. Eu sabia que, ao aceitar, estaria tomando o lugar do último membro, que havia cometido suicídio na semana anterior. Eu não o conhecia pessoalmente, nem sua identidade real ou seu nome na sociedade, mas meus instintos me diziam que algo estava muito errado. Chame de curiosidade mórbida, chame de estupidez, mas algo me compelia a descobrir a verdade por trás do véu de ignorância que enganava a cidade desde o surgimento da sociedade. Seja qual for o nome que se dê a esse impulso, não demorou muito para que eu me encontrasse caminhando por terras privadas, em busca de um paraíso idílico, caracterizado por harmonia e simplicidade pastoral. O paraíso que encontrei naquela primeira noite era de fato sublime. Um refúgio sob as estrelas, onde amantes poderiam se encontrar para contemplar a lua em um abraço compartilhado. Luz de velas tremeluzindo, o som de insetos e criaturas noturnas. Um lugar para desaparecer, para se esconder, um mundo secreto. E seus habitantes eram de todas as formas e tamanhos, estranhos que tive o prazer de conhecer, junto com rostos familiares que jamais esperaria ver naquele ambiente. Rimos, bebemos, debatemos nossas obras de ficção favoritas, e quando o relógio bateu meia-noite, o mestre dos segredos se revelou à congregação. Edgar Rocha, um rosto que eu já tinha visto de passagem, terminando seu último ano na faculdade. Houve uma explosão de aplausos quando ele entrou no refúgio, um amor por ele que era mais forte que religião, uma devoção que transcendia o laço matrimonial. Ele comandava o ambiente com autoridade surpreendentemente natural, professando seu amor pela morte do querido e amado amigo de todos, Tomás. Mas neutralizou isso ao me apresentar como seu substituto, o que provocou uma série de gritos e aplausos. Eu deveria ter questionado a felicidade deles após a morte de Tomás, mas só perceberia a extensão do perigo em que me encontrava quando as cerimônias começaram. Tomei conhecimento das bênçãos do livro na minha segunda semana na Sociedade Arcádia. Era Edgar quem liderava essas cerimônias, onde, em homenagem ao romance policial da semana, ele escolhia um sacrifício para recriar uma cena de assassinato de sua preferência. Naquela semana, foi Adelaide, uma garota com cabelos ruivos rebeldes e óculos grossos e redondos. Assisti horrorizada enquanto ela era humilhada no círculo de membros, jogada em um tanque transparente e ensopada em sangue de porco. Edgar nunca nos disse de que parte do romance essa cena era, principalmente porque não estava no romance. Mas o que Edgar dizia era a verdade, mesmo que fosse mentira. A pior parte foi quando ela começou a sufocar, em pânico, debatendo-se no sangue do animal abatido, que penetrava desconfortavelmente em cada fenda de sua pele. Aqueles que tentaram ajudá-la foram contidos e forçados a assistir, até que Edgar decidiu salvá-la, puxando-a para fora do tanque e segurando-a firmemente no centro do palco. Shhh!
Você está segura agora. Você estava perdida, mas eu a trouxe de volta para a luz. Ela procurou seu rosto, sua boca, seu queixo, seu tremor apavorado diminuindo repentinamente em seu abraço reconfortante. Todos nós olhamos em choque por horas, enquanto o sangue de porco secava nas maçãs do rosto de Edgar, selando o vínculo entre ele e Adelaide. A forma como ela se agarrou a ele, apaixonada, encantada. Os membros ao meu redor começaram a celebrar, aplaudindo a masculinidade heróica do mestre dos segredos que salvou o dia mais uma vez. Mas não conseguia encontrar o mesmo entusiasmo dentro de mim, enquanto voltava para casa naquela noite, com a consciência de que, agora submersa em suas práticas, eu estava profundamente submersa, sem nenhuma fuga discernível. Voltei semana após semana, preocupada que eu seria o próximo sacrifício. E logo o sonho lúcido que antes parecia tão acolhedor e familiar se tornou um pesadelo acordado. Mesmo na faculdade, eu não estava mais segura. Não me atrevia a dizer 2 palavras à minha colega de literatura inglesa, com medo do que seria relatado ao mestre dos segredos. Eu mal conseguia olhar as pessoas nos olhos, uma casca frágil do que eu costumava ser, como se fosse um animal ferido, minha vida reduzida a tragédia e falta de sentido, sujeita a uma vontade universal indiferente. Notei Edgar Rocha com mais frequência também, andando pelo campus como qualquer outro estudante, com sua nova paixão, Betty, sob o braço, a ironia residindo no fato de que ele havia segurado a cabeça dela debaixo d'água na última cerimônia, até ela desmaiar. Aprendi coisas novas sobre a sociedade Arcádia ao longo do tempo. Aprendi com Digsby que os livros que líamos eram, muitas vezes, primeiras edições raras roubadas de bibliotecas protegidas. Aprendi com o maxilar quebrado de Jorge que, se você contasse a alguém sobre a sociedade Arcádia sem permissão, um grupo de 5 membros apareceria em sua casa no meio da noite para te espancar. Mas o mais importante, aprendi com Edgar que, se você se recusasse a ser o sacrifício, acabaria caindo de um prédio, como Tomás. No meu caso, não havia dúvida sobre esse resultado, e por isso continuei participando de seus jogos, dos jogos de Edgar, porque já tinha visto demais, sabia demais. Então, o inevitável aconteceu. Até hoje me dá arrepios. De muitas formas, eu sabia que era a minha vez, por isso não bebi álcool naquela noite. Não conseguia explicar como, mas sabia que essa noite seria decisiva para a minha alma. Lembro-me de como ele se levantou abruptamente, silenciando o círculo das bênçãos do livro, que se formou para testemunhar o sacrifício. Sua figura alta movia-se com uma graça predatória, cada passo calculado e deliberado, como se eu fosse sua presa. Esperava que ele me guiasse para o centro, como fazia com as outras garotas, mas em vez disso, ele agarrou a parte de trás da minha cabeça e me arrastou para o meio do palco, puxando minha cabeça para trás para que eu olhasse em seus olhos. Houve suspiros de choque e um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Talvez ele sempre soubesse que eu era a rebelde do grupo, a que lhe causaria mais problemas. Talvez agora ele olhe para trás e se delicie com o poder que tinha sobre mim. Senhoras e senhores, o seu sacrifício. A sociedade Arcádia aplaudiu como se fosse uma noite na ópera, e com um sorriso arrogante, Edgar Rocha enfiou cianeto na minha garganta. Foi a minha respiração que me falhou primeiro, à medida que o oxigênio em meus pulmões se reduzia a respirações curtas e agonizantes. Minha visão rapidamente ficou turva, enquanto a tontura me fazia girar a cabeça e a náusea me ameaçava com a perspectiva de vômitos violentos. Lembro-me de cravar minhas unhas na carne de Edgar, implorando pelo antídoto, enquanto cada fibra do meu ser gritava em agonia, uma dor lancinante percorrendo minhas veias como se alguém tivesse incendiado minha corrente sanguínea. Mas não havia nada por trás de seus olhos frios, e a escuridão se aproximava nas bordas da minha visão. Eu realmente acreditei que ele ia me deixar morrer. Então, à beira do esquecimento, a escuridão invasora foi dividida por uma luz guia, a dor lentamente começou a diminuir, o mundo parou de tremer, a náusea diminuiu. Eventualmente, me apoiei nos cotovelos, para ser recebida pelo olhar atônito do meu público da noite. Não entendi até olhar para Edgar, sangue escorrendo por seu corpo do que pareciam ser marcas de arranhões em seu rosto e braços. Eu tinha feito isso com ele?
Eu era tão selvagem quanto o resto deles? Lentamente, houve um leve aplauso, mas Edgar e eu não desviamos o olhar. Uma percepção me ocorreu e vi um lampejo de medo em seu rosto, o que parecia confirmar a sincronização de tudo o que vinha acontecendo na minha mente. Nessa revelação, percebi uma informação vital que me havia escapado todo esse tempo. As cerimônias seguiam um padrão que eu já tinha lido antes. Corri direto para casa naquela noite e revirei o lugar, encontrando o nome da Rosa escondido sob algumas tarefas de casa atrasadas no fundo do meu armário. Cada capítulo se alinhava com minhas experiências. O sangue de porco, o afogamento, o envenenamento, a mentira, a manipulação, a dor, a tortura. Foi muito fácil cair em prantos, sabendo que eu havia previsto como a história terminaria para mim, e, no entanto, não fiz a conexão. E depois de chorar por uma eternidade, denunciei tudo às autoridades. É por isso que agora estou sentada no capô de um carro de polícia, observando a cena enquanto as sirenes tocam e a sociedade Arcádia é desmantelada com um senso de justiça poética. Edgar não foi longe, tendo sido imediatamente jogado na traseira de um carro, com Adelaide tentando desesperadamente alcançá-lo para um último beijo de despedida. Tudo o que consigo pensar agora é naquele livro e na arrogância de ter superado a mente por trás dos segredos. Então, é aqui que minha história termina, comigo e o nome da Rosa. No entanto, algo nesse livro parece inacabado, como se a história não estivesse completa. Talvez seja a estranheza de como o consegui que não me agrada. Como aquele vendedor ambulante insistiu para que eu o tivesse. Ele sabia que me causaria tantos problemas? Havia algo naquele olhar fantasmagórico que me dizia que ele sabia. A icterícia, aquele amarelo penetrante, que me era tão familiar, como se eu entendesse seu passado tanto quanto ele parecia entender meu futuro. Aqueles olhos, eles me lembravam daquele rapaz que li em um artigo de jornal, sua foto na seção policial. Ele era a cara daquele rapaz, a cara de Tomás. E